você que nos acompanha no canal da Paróquia São José de Vespasiano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de oração, de escutar aquilo que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Então, convido você a ir para o seu lugar de oração, preparar um ambiente em que você possa estar mais à vontade, possa estar nessa disposição de se colocar na presença de Deus para escutar aquilo que Ele tem a nos dizer. Convido você também a pegar a sua Bíblia para juntos rezarmos com a palavra de Deus. Convido você então a ir aquietando o seu coração, a sua mente. Se você se sentir à vontade, feche um pouquinho os seus olhos. Respire fundo. E vai colocando na presença de Deus tudo aquilo que você traz em seu coração. As suas preocupações. Tudo aquilo que você precisa resolver nesse dia de hoje, nessa semana. Confie ao Senhor tudo aquilo que Ele irá lhe ajudar a resolver, a conduzir. E entregue o seu coração aberto, desejando acolher a palavra de Deus, a vontade de Deus em sua vida. Nesse sopro, que é a nossa respiração, sintamos a presença do Espírito, esse Espírito que nos dá a vida. Confiando na Trindade Santa que nos conduz. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então pegar a nossa Bíblia e rezar com o Evangelho de hoje, que a liturgia da palavra nos convida a rezar, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 36 a 43. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda a causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Convido você a ler novamente, com atenção, esse texto do Evangelho de Mateus 13, versículo 36 a 43. Leia com atenção, se precisar, leia mais de uma vez, 2 vezes, acolhendo cada palavra dessa, aquilo que cada palavra quer significar para você nesse dia de hoje. Pause esse vídeo e logo mais retornaremos para refletirmos juntos. É interessante perceber que no início do texto do Evangelho de hoje, diz que Jesus deixou as multidões e foi para casa, e com seus discípulos, eles se aproximaram de Jesus e pediram que ele lhes explicasse o que essa parábola do joio queria dizer, né? O que significava essa parábola. E então os discípulos fazem essa experiência que nós também somos convidadas a fazer todos os dias. Nesse momento de oração, sentar com o Senhor e pedir que Ele nos explique, né, a sua palavra, aquilo que Ele quer nos dizer. Então, esse momento de oração diária com a palavra de Deus é também fazer essa experiência que os discípulos fizeram. Chegar em casa com Jesus e pedir, explique-nos o que a sua palavra quer nos dizer, né? Que nós possamos cada dia desejar mais, né, a estar com Jesus nesses momentos de oração, com sua palavra. Que possamos ser fiéis a esse momento de estar com o Senhor todos os dias. Na parábola do joio, que Jesus explica então para os discípulos, ele diz então que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino e o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo e a colheita é o fim dos tempos. Então Jesus explica o que significa cada um, né, desses, o que é o joio, o que é o trigo, quem semeia o trigo, quem semeia o joio, onde essas sementes são semeadas, né, que é o mundo, e que nós precisamos perceber então que nesse mundo em que nós estamos existe essa presença do mal e do bem, né? Temos essas duas realidades no mundo em que vivemos. Temos o bem e temos o mal. E que muitas vezes nós temos essa tendência, né, de nos atrairmos pelo mal, porque muitas vezes é o caminho mais fácil, é o caminho mais cômodo e às vezes nos atrai. Mas nós somos também atraídos pelo bem, né? Somos também convidados a sermos no mundo essas sementes do bem, porque Deus coloca em nosso coração essas sementes do bem. Quando ele fala que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e acreditando, né, em Jesus, que é a fonte do bem, nós acreditamos que em nós temos a presença, né, dessa semente do bem que Deus coloca em nosso coração, e por isso somos convidados a cada dia a fazer germinar essa semente do bem no mundo, na nossa realidade, na nossa família, no nosso trabalho, onde nós estamos. Nós somos convidados a sermos essa presença, essas sementes do bem, para que no mundo floresça esse bem. Vemos tantas realidades, né, que percebemos ali a presença do mal, né, e que então nós somos convidadas a ser também, junto com Jesus, semeadores do bem nessas realidades. E para isso então nós precisamos estar atentos para que não cresça em nós esse joio, essa semente do mal, nas pequenas coisas, né, que nós vivemos, às vezes
passa despercebida algumas atitudes ou algumas omissões que vai se juntando e crescendo aos poucos, né? Como faz o joio, né? O joio é uma semente que se confunde ali com o bem, vai crescendo junto e que às vezes demora a perceber que ele está ali no meio, né? E tem algumas atitudes que nós achamos às vezes besteira, coisas pequenas, mas que são sinais do mal em nossa vida, são sinais de que essa semente do mal está florescendo, como a fofoca, a mentira, esses pequenos enganos que às vezes acontecem para um proveito próprio, né? Para um bem próprio, sem levar em consideração também o bem do outro, né? Às vezes escondemos coisas, né, do marido, da esposa, dos pais. Então essas pequenas atitudes que às vezes nós realizamos em nossa vida e que são sinais do mal em nossa vida e que tudo isso faz crescer também o mal no mundo onde nós estamos. Precisamos então estar atentos a nos perguntar cada dia, né, nas nossas atitudes, quais são os bens, o bem que tem crescido no meu jeito de ser no mundo. E sempre atentos, tendo essa consciência de que existe sim o mal, né? Que existe sim o bem e que nós, como seguidores de Jesus, optamos pelo bem, queremos ser no mundo essas sementes do bem. Precisamos sempre estar avaliando a nossa vida, né? Reconhecendo quando também erramos, né? Quando muitas vezes fazemos opção, né, por algumas atitudes que são do mal e reconhecendo, né, que existe essa realidade em nossa vida, que nós possamos também saber arrancar, né, essas sementes do mal do terreno do nosso coração. E para isso nós temos então o sacramento da reconciliação, né? Nós buscamos então o perdão de Deus e que dessa forma nós nos unimos ao bem, né? A Jesus, que é o sumo bem. E que cada vez que nós reconhecemos os erros, reconhecemos o mal que fazemos a nós mesmos ou às outras pessoas, nós estamos fazendo a opção pelo bem. Que saibamos também aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, né, de estarmos sempre nos reconciliando com Ele, buscando também o sacramento da reconciliação. Que nós possamos a cada dia fazer essa opção de sermos no mundo essas sementes do bem, optarmos sempre pelo bem e que Jesus possa então nos conduzir, né, até o fim, como Ele diz que no final haverá essa separação do bem e do mal, então que nós possamos estar tranquilos na presença de Jesus por optarmos pelo bem, por estarmos do lado do bem. Que Jesus então nos ajude a cada dia a sermos no mundo essa semente que floresce o bem e que também aquilo que nós realizamos possa tocar em outras pessoas para que elas também sejam contagiadas pelo bem que floresça no coração, na vida das outras pessoas, no mundo, o bem a partir daquilo que floresce em nosso coração. Jesus então nos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.